Olá, tudo bem com vocês? Bora lá, pessoal do sexto ano, para mais uma aula de história, né? Lembrando a vocês que vocês devem seguir as nossas aulas pelo livro didático, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, pelo livro didático, né? E nós vamos falar, vocês vão seguir a aula aí da página 103 até a página 105, tá bom? Então, nós vamos falar sobre o reino de Cush, tá? O reino de Cush. O reino de Cush é o reino ao sul do Rio Nilo, tá? E é uma região chamada de Núbia, palavra que significa terra de ouro, terra de ouro. E ali, a partir do século II a.C., desenvolveu o chamado reino de Cush. Essa sociedade surgiu nas terras que correspondem mais ou menos ao atual território do Sudão, tá bom? Então, aí na página 103, você pode verificar o mapa que você vai compreender melhor, né? Inicialmente, no reino de Cush, tinha a cidade de Kerma como capital, e depois a sede do governo deslocou-se para Napata e posteriormente Meroé. Então essas cidades foram importantes centros comerciais, né? Importantes centros comerciais, e foram encontradas centenas de pirâmides construídas pelos cuxitas nessa região e foram tombados pela Unesco Patrimônio da Humanidade. Os faraós negros, né? Então, como você sabe, não tiveram só faraós brancos, nós tivemos também faraós negros. Então, o reino de Cush manteve relações instáveis com o Egito, e em certos momentos o povo cuxita, como eram chamados, foram submetidos pelos egípcios, né? Foram conquistados pelo Egito. Em outros, foi o povo egípcio que viveu sob domínio dos reis de Cush. Entre 713 a.C., um rei cuxita chamado Shabaka comandou tropas para conquistar o Egito. Após sua vitória, o Egito foi incorporado ao reino de Cush. Então, por mais de 50 anos, os reis cuxitas Shabaka, Shatabaka e Taharga governaram também a região da Núbia quanto ao Egito. Esses reis ficaram conhecidos como faraós negros. A dominação cauchita no Egito antigo terminou por volta de 664 a.C., quando os cauchitas se retiraram do Egito e se instalaram entre a região de Nabata e Meroé. Aos poucos, os cauchitas se distanciaram dos egípcios e o reino de Cauche durou até aproximadamente o século IV. Os egípcios, por sua vez, destruíram muitos vestígios que representavam o domínio cauchita, como estátuas, faraós e etc. e tal. E é possível você verificar aí na página 104 do seu livro o vaso, né, o vaso cauchita, a estátua do faraó Taharga, né, e algumas outras coisas. Algumas expressões culturais que é possível, né, ver no reino de Cush. Os cuxitas, eles foram influenciados pela cultura do Antigo Egito e de outros povos do sul da África. Em essas trocas culturais podem ser percebidas, podem ser sentidas, por exemplo, no artesanato, nas esculturas, na arquitetura, na religião e nas técnicas militares e na escrita. Apesar das influências, os símbolos tradicionais ganharam significados próprios dos povos da Núbia. A figura do leão, por exemplo, representava entre os egípcios o poder do faraó. Já entre os cauchitas, a representação desse animal, que aparecia em joias, pingentes, estava relacionada a divindades da guerra e da riqueza. Os cauchitas desenvolveram também uma escrita própria, a meroítica. Algumas de suas características são alfabeto de 23 sinais,
forma cursiva de escrever e hieroglífica, tá? A escrita meroítica está em processo de decifração. Seus valores fonéticos, sons e escritas provêm das inscrições em pirâmides meroítas construídas em homenagem aos reis e rainhas da Núbia. As mulheres de Cush, as mulheres de Cush exerciam importante papel na sociedade, ocupando cargos de poder e prestígio. Havia, por exemplo, mulheres que exerciam a função de sacerdotisa, como Amenirdes I e Shepenipete II. Em função, era ligada à origem familiar, a pessoa da tia para a sobrinha. Em diversos momentos, o reino de Cush foi governado por rainhas-mães chamadas Candaces. Candaces, nome derivado de um título de nobreza, né, de origem meroíta. Elas influenciavam nas questões religiosas, militares, econômicas e no relacionamento com os povos vizinhos. E os pesquisadores também indicam que existem registros de Candaces, né, que negociavam os limites e as fronteiras meroítas com o Império Romano. Então vocês perceberam que a mulher, não só os faraós negros, como eram conhecidos os cauchitas, como as mulheres tinham uma importância muito grande, dentro do reino Cush, né? Então eu convido você agora a fazer a atividade proposta, né? Dessa vez é bem tranquila. Você vai responder a atividade 5, as opções A, B, C, D e E da página 107, tá bom? Então você vai pesquisar das páginas 103 a 105 e responder essas atividades que foram elaboradas pela professora Jusilene, né, para o 6º ano e narrada por mim, Hernani Freitas, tá bom? Qualquer dúvida, procure seu professor, fale com seu professor, converse com seu professor. Não esqueça de mandar a foto, o registro, tá? No dia da aula, não fica demorando para mandar não, tá bom? Então mande as atividades certinhas. Se tiver alguma dúvida, procure o professor. Eu tenho certeza que o professor vai ter o maior prazer em ajudar vocês, tá bom? Um grande abraço, até nossa próxima aula.